Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu tenho a honra e a satisfação de poder conversar com o José Renato. Mas, Zé Renato, vai ficar mais simples, mais prático assim. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado por estar falando aqui com vocês aqui no podcast aqui, Papo Cloud. Obrigado. Eu que agradeço, cara, e principalmente vocês aí, Zé, que estão ajudando muito, não só a comunidade, mas a sociedade como um todo, porque vocês acabam sendo um grande hub que conecta propósito, pessoas, sonhos, ideias, tecnologia e transformação. Tudo isso misturado dentro do que vocês fazem hoje na For All. Mas, antes de eu contar aqui qualquer um desses spoilers do nosso bate-papo hoje, eu sempre peço para os convidados poderem se apresentar um pouquinho, para a gente poder se conhecer um pouco da sua trajetória de carreira e a gente começar a trocar uma ideia aqui. Pode ser? Pode, né? Vamos contar um pouquinho. Então, bora lá. Tá bom. Bom, contar um pouco do Zé, né? Eu sempre olhei a tecnologia, desde pequeno, quando estava estudando, eu olhava assim, quando estava terminando o ensino médio ali, terceiro ano, e entrando na faculdade, eu estava olhando assim, e sempre comecei a perceber que a tecnologia ia ser o grande motor da transformação da sociedade, né? Então, acabei indo para esse setor porque eu vi que eu estava com uma percepção de que, olha, as tecnologias elas iam realmente revolucionar a sociedade, eu queria fazer parte dessa transformação. Então, apesar de ser um nerd, não tem ex-nerd, né? Sempre gosto de fuçar minha história, você vai ver, sempre mexi, fui catador de bit, mexi em um monte de coisa em tecnologia, mas eu sempre quis olhar como é que a tecnologia podia ajudar os negócios, né? E não a tecnologia Legal. em si. Muitas vezes a gente pensa na tecnologia quando é muito nerd, pensa que a tecnologia ela cabe em si. Na verdade, a tecnologia ela tem que estar para poder ajudar aos negócios, para ela poder ajudar com que a vida das pessoas seja melhor. Então, eu sempre tive essa percepção. E isso me ajudou muito a conseguir entender como que a gente podia usar a tecnologia para que os negócios pudessem ser impulsionados. Então, e esse conceito que hoje virou um conceito muito, muito forte, que é o conceito de negócio de plataforma, sempre foi para mim. Sim. Então, na minha história, sempre foi uma lógica de como é que eu podia construir plataformas para poder facilitar o processo de tecnologia, tá? Então, isso fala um pouco do Zé, né? Outra coisa, eu podia te citar pelo menos uns 300 nomes de pessoas com quem eu aprendi, pessoas que me influenciaram, pessoas que me ajudaram, né? Então, eu sempre gosto de construir com pessoas, isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Eu acho que não... É uma frase que para mim sempre é presente, não se constrói nada grande perante sozinho, né? Então, eu gosto de construir isso com pessoas. Então, um pouco da minha história é essa, né? Eu fiz colégio militar, o colégio militar acabou me dando uma boa lógica de disciplina, né? E porque é bom ter sonho, é bom ter propósito, mas sem disciplina e trabalho a gente não consegue, uma boa execução a gente não consegue realizar, né? Então, Verdade. um pouco do Zé é isso, né? Então, eu fiz cursos na área de tecnologia, fiz administração, fiz algumas especializações, fui a muitas feiras, eventos, congressos, eu acho que isso é um negócio importante para poder fazer uma reciclagem do processo, fiz MBA em gestão empresarial também, mas eu passei a estudar, eu gosto muito de ler livros, né? Acho que livros, Importante. agora, nos últimos anos, né, os podcasts passaram a ser muito importantes, porque eu gosto muito de biografia, né? E ficar vendo a história das pessoas. Então, eu tenho aqui um monte de livros de biografia, porque é legal entender como é que as coisas funcionaram. Então, um pouco da minha história passa por aí. Cara, que legal. Você falou aí de duas coisas que eu achei bem interessante, tudo que você falou. Não só esses 300 nomes que você tem aí, que já daria para fazer uns 300 episódios de podcast. Pense nisso, de repente você pode aí contar a história de cada uma delas que acabou influenciando. Eu sigo rapidinho, mas... uns 100, te garanto. Olha aí. Bom saber. Cara, mas uma coisa que é muito legal que você fala, que eu também tenho essa mesma percepção, que nós que gostamos de tecnologia, é muito do caramba mesmo. É legal a gente ver o negócio funcionando, ver aquela lógica funcionando, mas ela por si só é legal. Mas se não tiver um propósito e tiver realmente resolvendo um problema de negócio, é só bonito de se ver, é bonito de se apreciar, mas não é prático, né? Não é algo que realmente entrega, de fato, um resultado positivo para a sociedade. Então,
beleza, fica para a história, fica para a admiração, né? Somente isso. Mas uma outra coisa também, Zé, que você comenta, é a questão da disciplina. Eu acho que é super importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tantas ideias surgindo ao redor do mundo. Nesse momento, a gente já está, enfim, é impossível em contar, mas se o cara não tiver a disciplina, né, o empreendedor não tiver aquela disciplina de querer realmente fazer o negócio acontecer, é só uma grande ideia, não é não? Uhum, é. Ah, é, logo após, assim, antes de fundar a Forol, aí, junto com o Ricardo Galho, meu sócio, e vários outros empreendedores que se juntaram à nossa empreitada, ao nosso endeavor aí de poder empreender um novo ciclo, né? Eu desenvolvi, eu montei a GetNet, né, junto com outros empreendedores também, junto com duas famílias que foram apoiadoras, ajudaram na estratégia, foram investidoras também. E antes disso eu tive uma escola muito importante para mim que foi o Banrisul, né? Então, apesar de ser um banco estadual, muitas pessoas falam, um banco estadual, mas lá foi uma escola muito importante. Eu tive muita liberdade e cresci muito lá dentro, né? E pude implementar no Banrisul vários processos. Eu fui uma das lideranças chaves aí, uma implementação, uma transformação importante do banco. Consegui liderar início do 2000, naquela final da década de 90, início de 2000, toda uma mudança importante. O Banrisul foi o primeiro banco a adotar a Internet Bank 24/7, primeiro banco a ter rede independente de cartões, o primeiro correspondente bancário do Brasil foi o Banrisul junto com o Banco do Brasil. Todos esses foram projetos que eu tive a honra de poder liderar e puxar no banco. Mas depois eu quis montar meu próprio negócio, que foi a GetNet, né? E aí eu acabei conhecendo duas famílias, eles tinham um sonho, eu tinha o meu sonho, a gente conseguiu unir esse sonho junto. E aí a gente começou a GetNet do zero, né? Então, considerada uma das primeiras fintechs brasileiras, a primeira unicórnio realmente brasileira, Caramba, porque nós legal. vendemos o Banco Santander em 2014 por 1,15 bilhão de dólares a companhia. Mas ela foi uma escola, né? E depois, olhando para trás, muitas pessoas perguntaram, pô, mas o que foi? Qual foi o segredo, né? Foi o que tu estava falando agora, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, que tem um tripé que ajuda muito uma startup a dar certo, né? Que digo assim, que ajuda muito quando a pessoa, pô Zé, por que deu certo, né? Primeiro, eu gosto muito daquele livro Sonho Grande, né? Eu acho que tem vários livros, Sim, né? A gente pega Peter Thiel, a gente pega o The Reason Why, né? O porquê tem vários livros que indicam, sim, pô, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, tem que ter aquele, né? Só que, então, esse é primeiro, no tripé, eu entendo que o propósito, né? O why é o que mobiliza e engaja as pessoas, né? sim. Então, isso é importante, porque tu consegue fazer uma startup, tirar um negócio, fazer um negócio grande, ele precisa ter uma causa, precisa ter uma razão específica. Outro lado, precisa ter uma equipe de empreendedores, porque às vezes quando eu faço uma mentoria, alguma coisa, e vejo a pessoa, pô, sou eu e tem minha equipe, eu disse, pô, o cara tá ferrado, porque, pô, é complicado construir as coisas. Tem que ter uma equipe de empreendedores, né? Terceiro, tem que ter o capital, né? A capacidade de poder alavancar um negócio. Precisa ser investidores, principalmente quanto mais cedo é a companhia, mais estratégicos são esses investidores, porque tem que ter uma confiança muito grande, tanto no Sim, propósito, tanto no sonho, quanto nas pessoas. Então, esse tripé, eu digo que é o tripé de uma boa startup. E aí, na base dela, eu coloco cultura, um bom plano, uma execução, trabalho, né? Confiança. Então, valores, né? A base desse pilar tem que estar construída em cima disso. Esses pilares têm que estar nessa base a poder fazer. Então, com isso eu consigo pensar e visualizar uma forma de poder escapar, como é que eu tenho que construir uma startup, né? Então, acho que é legal passar esse processo, e foi meio natural isso acontecendo na GetNet, não foi legal. uma coisa que foi assim, foi estrategiada, assim, claro, mentalmente essa era meu mindset dos demais, mas depois eu tentei traduzir isso de uma maneira mais clara do como é que a gente fez isso acontecer. E aí eu pegando isso, pós a venda da GetNet, eu disse, pô, vou fazer isso, mas vou fazer agora em escala, né? Vou fazer agora de forma ser um empreendedor serial. Vamos tentar Legal. montar uma venture builder e construir um ecossistema onde a gente tenha um conjunto de startups criadas a partir desse mesmo conceito que eu aprendi ali, que eu executei, que foi meio que natural, mas agora aplicado em larga escala. E aí é que a gente construiu a Forol. Cara, mas eu acho que essa forma bem natural que você foi construindo, né? Ela tá embasada, porque você tem um resultado entregue, né? E tem essa experimentação, teve essa capacidade de experimentar, e agora tá replicando esse processo. Isso, cara, é assim que funciona, né? Você vai criando, vai experimentando, vai tirando, não, isso aqui não funcionou, isso aqui funciona, melhora, revisa o processo, e
agora vamos botar em prática, vamos botar aqui numa linha de produção e está sempre atualizando. Agora, um ponto que você comenta, Zé, que na For All você, então, tenta trazer as startups, essas ideias, né, esse conjunto de ideias de empreendimento, para poder colocar nessa linha de produção e aí sim conseguir dar a devida atração necessária, né? Então, conta aqui um pouquinho pra gente como é que é esse processo, uma startup chegou, como é que ela faz para chegar até vocês e como é que vocês realmente começam a avaliar se faz sentido ou não. E uma vez que faz sentido, tá dentro dessa esteira, como é que vocês acabam acelerando o processo como um todo? Ótimo. Um ponto muito importante foi assim, como é que surgiu o For All, né? Logo após em 2014, assim, logo após a gente vendeu, eu fiquei fazendo uma transição ali para passando para o pessoal do Banco Santander que assumiu a companhia, mas eu já estava antes Sim, já querendo entrar forte no mundo digital, né? Então, desde 2008, 2009 ali, eu já estava com algumas iniciativas dentro da própria GetNet mesmo. A gente estava com alguns processos, a gente montou, embrionamos 5 operações, uma acabou, foi a SaquePague, então uma empresa que está super grande agora no mercado, tinha outra aqui na parte digital. Mas eu estava querendo entender o jogo do digital, né? E aí, logo após a venda ali em 2015, eu fui para os Estados Unidos, depois fui para a China, depois fui para Israel, para entender qual era a sacada que estava por trás desse novo jogo do mundo, né? Eu percebi que algumas coisas importantes, o que hoje são verdades, hoje que as pessoas já existe como um senso comum, mas não era em 2015, né? Então eu consegui entender que existia um jogo muito grande que os negócios estavam sendo coisas uma lógica de plataforma, né? E que todo mundo que era born digital teve que construir sua própria plataforma porque não existia tecnologia existente em 2015 no mundo ocidental. China já estava começando a rolar com alguma coisa, com os principais blocos ali, com a sim, Alibaba, com a Tencent e outras coisas. Já estava construindo umas cadeias de valor de plataforma um pouquinho mais, porque eles não tiveram mundo eletrônico, né? Então a é, China deu um salto, né? Ela saiu do não tenho para o tenho muito, para o digital mesmo, né? Então, em alguns aspectos, eles tiveram um conceito de plataforma de ecossistema um pouco antes do mundo ocidental, sobre alguns aspectos. interessante isso. Israel, numa lógica um pouco mais distinta, porque Israel é Startup Nation, né, um baita livro, acho que é interessante poder estudar um livro bem interessante, mas a lógica ele já era de plataforma para poder escalar, para poder fazer apoio e vender, né, quer dizer, uma lógica um pouco diferente. O mundo ocidental, aquela migração, quer dizer, aquela economia real disputando com a economia online, mas na verdade o digital, o entendimento nosso, e hoje eu acho que é o predominante, é que o digital ele é híbrido, né? O digital, na verdade, trata-se de conseguir circular no mundo online e físico, mas não é o conceito do omnichannel, é o conceito do híbrido, que é um pouco diferente. Então, que é tu conseguir ter suporte digital às tuas experiências no mundo físico e online, né? Então, essa lógica, Interessante. isso para nós foi assim, pá, tá aqui uma ideia, realmente. É a lógica de plataforma, né? E aí, quando a gente estuda Uber, Airbnb, Netflix, Amazon, esses caras, todos esses caras, todas essas empresas, saindo daquele clichê do tipo, o fulaninho não conseguiu pegar um táxi, criou o Uber, ou o Coelho não conseguiu hospedar, criou o Airbnb, não é Ok, essa, não é esse o esquema. O esquema não é esse. Esses caras entenderam que o mundo estava num outro jogo, estava no jogo de marketplace, estava no jogo de dados, estava no jogo de conseguir entrar na cadeia de valor da jornada diária de vida das pessoas, estava no jogo de conseguir ter produtos e serviços financeiros, quer dizer, a Fintech Experience, né, que é o Uber, tu paga, tu não tem sim, experiência. Então eu percebi que tinha uma tese aqui de plataforma, né? Então aí a gente construiu a For All, por isso que o nome veio For All, assim, para tudo e para todos. Então a lógica, então ao invés de montar uma venture para investir em startup dos outros, a nossa venture é uma venture builder. A gente constrói startups. Então a gente não investe em startups terceiras. A gente não pega uma ideia e investe olha, num terceiro. A gente, ou se acontece isso, a gente traz para o hub, a gente traz para o nosso ecossistema. Então, porque a gente tem uma tese de ecossistema que é de investir em startups de plataformas que tenham a ver com jornada diária das pessoas, com frequência e o engajamento emocional. Essa é a nossa tese do nosso hub. Então, as nossas startups elas estão ligadas com entretenimento, né, com food service. A gente tem plataformas que desenvolvem marketplace, plataforma que desenvolve one-stop shop para construir um banco e uma fintech, plataforma sim. de dados. Então, são plataformas que constroem soluções para os nossos clientes e são startups construídas para a jornada diária de vida das pessoas. Essa é a nossa construção. Hoje a gente tem 10 operações hoje no nosso hub e elas estão com este conceito, né? Então, a gente introduziu, provavelmente a gente foi o primeiro no Brasil a introduzir o conceito de plataformas as a service, né? Porque a gente
Sim, percebendo a lógica da plataforma, a gente desenvolveu uma plataforma que pudesse funcionar como SaaS, né? Então a gente começou a chamar de Platform as a Service. Eu não sei se nós somos os primeiros, mas na verdade eu nunca tinha ouvido essa tese antes quando a gente começou a utilizar, né? E a gente foi ao mercado, em 2017 que a gente foi ao mercado. Muito legal. Só que fomos antes do mercado realmente estar. Só que o lado ruim foi que a gente foi muito antes do mercado estar sensibilizado, porque o boom digital no Brasil aconteceu principalmente a partir de 2019, né? sim. 2017 estava recém tendo as primeiras iniciativas. Por exemplo, a gente fez pagamentos com QR Code, antes de ter o Pix. A gente tinha pagamento com QR Code. A gente tinha pagamento com Messenger, integrado no Mesh, antes de ter o pagamento no WhatsApp. Então a gente fez várias inovações, só que não existia cultura nas pessoas ainda para alguns serviços que a gente estava desenvolvendo. Então o lado bom foi que a gente criou a plataforma antes, só que a gente estava realmente assim, iniciando e criando o mercado, vamos dizer assim, no início da nossa operação. Cara, mas também tudo isso faz parte do processo de inovação, né? De criação de algo que muitas das vezes você não é que cria um produto novo, é você está criando um hábito novo, né? Você está modificando um processo e está criando ali algo que ninguém tinha pensado, idealizado, ou até mesmo não tem nem base de referência. Como você é um bom leitor, às vezes não tem nenhum livro para dizer assim, eu vi isso num livro. Cara, não Depois surgiu, existe. depois surgiu, depois surgiu, depois surgiu esse aqui, ó. Opa, tá aqui. Depois surgiu Olha esse aí. aqui. Esse aqui Massa. surgiu depois. Mas a gente, quando se inspirou em 2015, não tinha esse livro, não. Olha Ah, aí. quando, Essa é a diferença. E esse mas conceito de plataforma, ele então, ele visa muito na primeira escalabilidade, né? Óbvio que tem que escalar, tem que dar acesso. E hoje, dentro desse hub, você já consegue já pelo menos metrificar algo que diz assim, cara, o perfil de consumo a gente consegue ter algum parâmetro, é só mais no Brasil, já está fora. Como é que está essa percepção justamente dessa escala? Que já que é o conceito de plataforma, pode ter alguém lá em Israel, né? Vamos dizer que alguém esteja ouvindo esse episódio aqui, vendo ou nos ouvindo, e fala assim, putz, eu quero consumir esse negócio aqui agora. Explica aí como é que tá essa é, capilaridade de vocês hoje. não, olha, o ponto muito assim, sobre vários aspectos, né? O Brasil, ele, nos últimos 3 anos, ele disparou, né, no mercado global, no mundo digital. A gente se tornou realmente um Legal. player relevante em vários aspectos, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem hoje, a Forol, ela tem um conceito de plataforma para construção de plataformas, né? Que formam um tripé, né? Sim, Que é a FI, a Iris e a DX, né? Então, essas três funcionam como se fosse uma célula de negócios, um conceito de plataformas que funciona como uma tríplice plataforma, para que é o que a gente chama de for all platform, né? Que é onde a gente ajuda grandes empresas a poderem desenvolver seus projetos. Então, a gente ajudou a Ambev na construção do seu projeto de transformação digital, hoje que foi o Carteira, depois virou Donos, agora está a BizBank, então que é dentro da plataforma de construção de soluções ao varejo da Ambev. Hoje é uma plataforma com mais de 300 mil estabelecimentos, rodando bilhões. A gente ajudou a construir esse bacana. case. A gente ajudou a Cosan, ali, a Shell, a construir o case da Payle, que é o Banco Digital da Payle. A gente está ajudando diversos grandes grupos econômicos do Brasil a construir suas soluções digitais, sua transformação digital. Então, seja, o que eu digo assim, com a história do Open Finance, do Open Banking, a gente tem Sim, uma lógica de conseguir eu quero montar uma lógica, quero dar um gift back, quero dar uma cuponagem, quero montar uma conta digital, quero montar uma lógica de dados para que eu possa ter uma fidelidade, e quero ter capacidade de consumo da minha própria audiência, porque a grande guerra do mundo digital é a guerra sobre a de audiência, basta ver o valor. As empresas que têm sim, mais audiência são as empresas que têm mais valor no mercado, porque elas conseguem capturar valor digital e fazer advertisement, né? Então, Google, Meta, exatamente. esses caras todos eles são líderes nesse processo. Então, a gente ajuda as empresas a construir sua plataforma, seu projeto, desde a como é que eu inicio. Então, a gente não atua como uma lógica de ajudar, assim, não é uma consultoria como as Big Five, Big Four, Big Five aí. Elas fazem Sim, consultoria de empresa. Nós construímos estratégia do negócio para entender a jornada. Então, a gente faz mapa do departamento do consumidor, vai na jornada diária e a gente enxerga a jornada da empresa naquilo que ela não olha. Porque muitas vezes as empresas olham seus processos e tentam digitalizar seu processo. Isso é parte da digitalização. A gente procura ajudar a empresa a entender como é que elas podem impactar o cliente atual delas e o não cliente delas na jornada de vida, onde existem eventos que hoje elas já impactam, outros não. Por exemplo,
uma pessoa num posto de combustível, uma empresa que a gente está ajudando no posto de combustível, antes a pessoa chegar no posto. Não adianta só ajudar a experiência do consumidor dela sem estar só na hora que está no posto. Como é que eu faço para levá-la para o posto? Então, eu preciso entender a jornada do consumidor como um todo para poder levá-lo para lá. Interessante, viu? Né? Outro, mapa de comportamento do consumidor de food service. Muitas vezes a gente pode pensar, pô, o consumidor quer só entrega grátis. Não. A gente foi fazer. Eu tinha, inclusive, essa falsa percepção antes de fazer a pesquisa. Nós tínhamos uma pesquisa com 25 mil pessoas no Brasil, 25 mil pessoas no Brasil, no qual o tema tempo, qualidade e entrega, quer dizer, os itens envolvidos com a entrega eram mais de 70% do desejo do consumidor do food service. Entrega grátis era Caraca. 17%. Então, quer dizer, quando a gente faz um estudo em cima da jornada e da experiência do consumidor, a gente consegue construir estratégias digitais aproveitando o que a pessoa já tem, o que a empresa já tem, né? Eu faço uma brincadeira, pessoal, se está lá que lateje, né? Então a gente faz umas brincadeiras. Legal. E vamos fazer uma coisa com que pequeno, a cada 3 meses ou 6 meses, a empresa capture o valor digital. Então, com certeza, quem está nos escutando aqui usou alguma coisa da Forol semana passada, sem saber que a Forol estava por trás de um monte de experiência, de um monte de grandes empresas no Brasil hoje, porque a gente está por trás de vários projetos. Verdade. Porque quem captura valor digital são os nossos clientes, na experiência. A gente está, por exemplo, fazendo a digitalização do Parque Ibirapuera agora. Toda a digitalização do Parque Ibirapuera, o Ibira, quem está por trás ali é a Forol. A gente está fazendo toda a digitalização do Ibira. Então, a gente está por trás de um monte de situações em que as pessoas começam a ter experiência digital e nossas empresas não aparecem. Quem captura valor digital são os nossos clientes. Isso é um lado, que é o lado em que a gente ajuda o mercado a fazer. Do outro lado, a gente tem essas são as empresas da Forol que constroem plataformas. E essas mesmas empresas ajudaram a construir negócios digitais, que é o meu outro drive aqui, que forma o meu hub. Onde a mesma experiência que eu tive lá com o Santander, a gente ter construído a abertura do mercado brasileiro de cartões, a gente começou a fazer agora por ecossistemas, onde a gente desenvolve plataformas para cada ecossistema, para o food service, para o entretenimento, né? Agora para o vinho, plataforma para o vinho. Então a gente vai construindo plataformas em sociedade, em conjunto, com grandes líderes daquele setor. Entendeu? Então a maior parte dos meus sócios aqui são corporate ventures ou empresas. Então, onde a gente faz uma plataforma para o ecossistema, só que ele já nasce gigante pelo volume dos meus sócios, mas a gente atende todo o ecossistema, não é só para meus sócios. Então, a gente tem uma plataforma muito grande para o entretenimento, que é o RU, em sociedade com o Grupo Opson, nossa primeira JV. A gente montou recentemente o Quick, que é uma plataforma para o food service, em conjunto com 9 grupos econômicos de food service brasileiro. Então, McDonald's, Bob's, Girafas, né? Grupo Trigo lá no Outback, dizer. Então, vários grupos econômicos food service se juntaram e a gente ajudou eles a poder criar um negócio também. Então, um pouco da nossa lógica é isso: plataformas para digitalização, transformação, mudança da experiência do consumidor dos nossos clientes, e, do outro lado, empresas em que a gente co-investe, né? A gente entrega know-how, tecnologia, mais ou menos como a gente fez com o Banco Santander para abrir o mercado de cartões, a gente está fazendo agora em escala em vários ecossistemas, né? Tem uma de vinhos agora, o pessoal brinca que a gente desenvolveu, acabou de entrar junto com o nosso investimento agora, o grupo Vivíssimo, né? Que é o Evina Gran Cru. E como sócio nosso ali também. Então, um pouco da nossa lógica é essa. De um lado, plataformas, do outro lado, negócios digitais. São plataformas que a gente co-investe. Cara, isso muda toda a regra do jogo, Zé, porque você citou muito bem. Primeiro, as empresas acham que eu tenho que digitalizar o meu processo. Digitalizar processo não é transformar, não é trabalhar em transformação digital. Digitalizar, a própria palavra está dizendo, só digitalizou uma coisa, mecanizou ali. É parte da necessidade, mas não Exato. é transformação digital. E tu vai precisar digitalizar, às vezes sim, às vezes não, parte do processo, para que tu consiga dar uma experiência melhor para o teu consumidor. Ou trazer novos consumidores ou engajar os consumidores. Reter, engajar e atrair, né? E construir estratégias de propriedade de audiência, para poder fazer um direct, uma grande indústria, poder se comunicar direto com o consumidor final, por exemplo, que a gente faz estratégias para poder capturar o valor, para poder fazer phishing no mar aberto, mas também fazer phishing no mar fechado e poder depois capturar valor para audiência própria, né? Construção de estratégia de audiência própria. Então, são estratégias distintas. Parte do processo talvez seja, sim ou não, digitalizar alguns processos, nem precisa, né? Mas é que muitas vezes foca na digitalização do processo. Isso pode ser, e pode não ser o mais importante no momento. Às vezes, uma digitalização de um processo de back-office não agrega em nada na captura de valor para o cliente final. Então, a gente sempre
sempre coloca que a principal digitalização é na experiência com o consumidor. Essa é a mais importante. Verdade, verdade. Cara, deixa muito claro que tá num outro nível aqui, porque digitalizou, fez a tal da transformação digital, mas capturou a experiência digital do cliente para trazer a melhor solução para ele. E o consumidor também é um bicho que muda toda hora, né? Ele tem um comportamento, de certa forma, meio padrão, mas às vezes tem uma necessidade de customizar. Então, Zé, vê se eu estou errado aqui. Por favor, me corrija, viu? Entender exatamente essa personalização ali, aquela mudança daquele momento do consumidor, também faz com que a experiência final seja praticamente como se fosse personalizada, né? Feito sobre medida, né? Para ele. Quase que Perfeito. foi um alfaiate. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Muitas pessoas confundem a customização com a personalização, né? A customização Sim, é eu adaptar plataformas às minhas necessidades de companhia, né? A personalização é outro processo. É a capacidade da gente conseguir gerar experiências únicas para os consumidores e para os clientes, seja de uma empresa de serviços, seja de uma grande indústria, um grande varejista, um mercadista, né? Uma indústria de consumo em geral, que são a maior parte dos nossos clientes são indústrias de consumo ou grandes empresas que têm grandes bases de clientes, mas a gente também atende empresas também, franquias, redes, no processo em soluções de produtos até para um long tail, né? Então a gente vai de soluções desde a grande indústria, mas o ponto central é que a gente tem que conseguir oferecer o produto certo para o cliente certo, no formato certo, no momento certo, na jornada. Então tem que acertar esse processo. Então por isso que a gente trabalha bastante a questão da jornada do consumidor, porque aí a gente consegue entender como que a gente consegue impactar para que a experiência do consumidor ela seja uma experiência sim. no mundo híbrido, né? Porque e aí a gente pode fazer pequenas pílulas, né? Pô, na hora que a pessoa foi lá, por exemplo, foi dentro de um varejista, ele foi lá e comprou alguma coisa. Depois ele vai ter experiência online. O que muda de uma situação para outra, né? Então, como é que eu posso, na experiência online, levar, por exemplo, um cupom para que ele possa ter na experiência física? Como é que eu posso capturar um valor do mundo físico? Como é que uma grande indústria, por exemplo, pode fazer uma oferta e ela capturar valor lá na ponta, na hora do varejo, em parceria com o varejo? Entendeu? Então, esse é o ponto, né, da personalização. Então, o mundo digital, ele pressupõe o correto. E tem que cuidar muito, porque muitas pessoas pensam que digitalizar é fazer um aplicativo. Fazer um Mais um. aplicativo. Nossa. Claro que muitas Pois vezes é. é importante ter um aplicativo, ou ter um aplicativo, Sim, como se fosse um site responsivo que funcione como um bom aplicativo, mas para que possa trabalhar, o que eu digo, tem que saber para que clientes tu oferece tal coisa. Para a base da pirâmide, né? O teu cliente curva A, curva B, como é que tu faz com que o teu curva C suba para B, B para A e tu consiga fazer fidelização? O aplicativo é uma atividade importante no engajamento, para tua curva A, sim. para tua curva B e para fazer upsell para te poder trabalhar, né? Mas porque senão é muito caro tu querer fazer com que, porque o espaço de memória ainda continua baixo para a maioria parte da população. E tu ficar fazendo uma boa estratégia para poder fazer isso, é importante entender onde é que se encaixa o aplicativo e para quem, né? E aí para Verdade, poder verdade. justamente gerar a experiência personalizada, que é muito mais do que ficar fazendo cookie dentro do site, né? É outra coisa. Tu tem que saber, tem que ter o histórico da pessoa, né? A gente brinca, né? Conheça o Google como. Conheça o seu cliente como o Google conhece você, né? A gente faz essa brincadeira, né? Aí você chega num cliente assim, dentro da loja e diz assim, sabe quem são os clientes que estão dentro da loja? Não sei. Eu sei. A gente faz essa brincadeira assim. Então a gente faz esse trick com o pessoal para poder provocar assim, pô, tu tem que saber, porque muitas vezes o pessoal confunde o digital com o online, tá preocupado só com a estratégia do e-commerce dele, ou do marketplace dele, né? Sim. Tipo, tu tem que pensar numa estratégia multicanal, tu tem que pensar numa estratégia de como é que tu consegue impactar o cliente na experiência online, na física, como é que tu junta, não é projeto omnichannel, não, é mais que isso, entendeu? Então, esse entendimento que o mundo digital é quem que consegue capturar valor digital na experiência do consumidor e tu personalizar, esse é quem está ganhando o jogo. E aí, às vezes, tem um erro de o pessoal Caramba. achar que tem que fazer investimento absurdo. Não é investimento absurdo. Às vezes o pessoal fica fazendo investimento de digitalização do RP. O RP precisa estar Ah, suportando a tua estratégia, mas tu não vai fazer digitalização com RP. O RP ele tem que estar ligado com o teu processo. Ele tem que estar atualizado para que tu possa fazer. Mas tu tem que ter um data lake de experiência do consumidor na ponta. sim. Entendeu? Para que tu possa fazer. O cliente está na tua loja, é lá na loja, em tempo real. Porque muitas vezes chega uma oferta para a gente, já compramos aquela história daquela. Vou dar um exemplo ridículo aqui, mas daquela geladeira que tu já comprou, fica toda hora aquele cookie xarope na tua pesquisa.
Pô, Quem nunca? quem nunca, né? Entendeu? Isso é um erro de estratégia digital clássico, entendeu? Que tu não compra geladeira toda hora e aquela porcaria fica. E pior, às vezes vem a promoção mais barata que tu comprou, que tu fica, pô, tá mais barato que eu comprei, entendeu? Então, Sacanagem. a gente curte muito esse tipo de estratégia com os clientes, né? Cara, isso, Zé, que você tá falando, pra mim faz total sentido, né? Principalmente nos contextos atuais. Agora, cara, pra você, não sei se é fácil, se é difícil, mas como é que é a mentalidade dos gestores com quem você tem contato, seja ele de pequena ou média, grande empresa, de startup ou não? Esse assunto ele já tá mais moldado, ele já tá mais bem absorvido por eles, ou não? Tem que tá ainda martelando muito, ainda dando aquele polimento para deixar no grau, para ele realmente entender. É isso tudo que você falou. Cara, de novo, para mim faz todo sentido, tá super claro. Mas você encontra aí, o que, que você encontra de gestores aí? É fácil ou difícil? Olha, eu diria assim que há 2, 3 anos atrás, em 2018, 2019, estava bem difícil. Porque o conceito de digitalização. 2017, então, Jesus, entendeu? Então, a lógica, as grandes empresas não estavam no board, não estavam na estratégia macro de digitalização. O pessoal pensava em digitalização, botava toda a carga em cima do CIO, né? E o coitado do Sim, CIO ficava, por que o cara pensa? Eu vou ter que digitalizar minhas tecnologias. Não existia um entendimento de que aquilo era muito mais uma estratégia da companhia, no qual ele tinha que apoiar, e sim. botava erroneamente toda a carga em cima do CIO, o pobre coitado, que o cara tinha, ficava ali, pô, mas ele não conseguia mexer no negócio. Aí o cara tentava digitalizar a tecnologia e na ponta não estava preparada, não tinha know-how, não tinha conhecimento, não tinha know. Então ficava um jogo dos infernos. O cara gastava e depois ainda culpava o CIO, pobre coitado, entendeu? Então, isso em 2017, 2018, a gente via muito casos. Às vezes o CIO chegava e pô, reclamando, pô, me ajuda, porque não Me consigo. ajuda. Me Me ajuda, salva. porque me salva, porque eu estou tentando aqui, os caras não estão entendendo o que eu estou fazendo, entendeu? Então ele entendia até onde a tecnologia, mas ele não conseguia mexer no negócio. Aí a gente passou por uma outra fase, que quando os caras começaram a entender, o cara tem que usar tecnologia para suportar. Aí virou para Ah, 2019 que e 20, quer legal. dizer, começou aquela pujança de desafio, e aí como é que eu suporto no processo, né? Mas o que a gente percebe é que começou muito forte, onde as empresas que tinham mais percepção de competição global, a percepção de entendimento da necessidade de mudança começou nas maiores companhias, né? Sim, Ou nas empresas menores, no qual o empreendedor viajou, entendeu, começou a entender a dinâmica. Então, ou era uma empresa muito pequena, em que o empreendedor, o sócio, ele estava entendendo o jogo, e esse cara começou a crescer, e aí começou a fazer negócio entendendo o jogo nesse processo, ou grandes corporações que têm que começar a entender o jogo digital. Não, preciso fazer alguma coisa para poder realmente participar desse jogo digital. Então, a gente percebeu esses dois movimentos. Mas ainda há uma lacuna muito grande de entendimento, porque empresas muito grandes, como elas não são muito departamentalizadas, então o processo de sim. competitividade digital ela pressupõe uma empresa mais orientada a dados e menos departamentalizada. Então, a própria estrutura departamentalizada das companhias acaba atuando de maneira errada. Mas uma coisa que o pessoal aprendeu é que digitalizar não é comprar startup e engoli-la dentro da companhia. Isso o pessoal está aprendendo pra caramba. Quando está surgindo um monte de Gostei da corporate analogia. event, dá ruim, né, cara? Dá ruim. Por que dá ruim? Porque startup, normalmente, quando é uma startup pequena, pô, toda a tecnologia daquela empresa não está preparada para rodar numa robustez de uma grande companhia. Sim, E a grande é ideia verdade. está na cabeça dos empreendedores. Então, eles matam os empreendedores e não têm a tecnologia robusta para poder rodar dentro da companhia. É o ruim. Ele perde tudo. Ele não tem nem a tecnologia que ele comprou e nem tem os empreendedores mais negados com a companhia. É o ruim. Não estou dizendo que não existem cases de sucesso, mas a grande. Sim, Existem, sim. e não são poucos. Mas a grande maioria acaba dando ruim. Então, por isso que muitas corporate ventures começaram a entender que eles têm que continuar a não sufocar a companhia. Eles têm que usar a sua estratégia de corporate ventures para poder investir em alguma companhia para que ela possa ter conexão e a companhia, a startup vai oxigenar a companhia grande. E a companhia grande vai ajudar com sua escala a companhia pequena. Essa é uma boa estratégia de corporate venture. Entendeu? Porque daí ela não sufoca, ela ajuda com o seu tamanho a empresa startup pequena, e a startup pequena Sim, continua independente, sem ser sufocada por uma estrutura hierárquica grande,
ela continua podendo poder e agregar valor para a tua companhia. Essa é uma boa estratégia, né? A gente ajuda com esse processo, tem muitos projetos que a gente faz, em que a gente indica também startups para que eles possam estar colocando dentro da... Normalmente a gente constrói plataformas para as companhias, são plataformas que fazem a estratégia digital, onde a gente integra, a gente esconde o legado, que nem a gente brinca, né? Aquele legado mais antigo. Não tenta Sim, mexer no legado. De novo, se está lá que lateja, deixa lá, entendeu? Primeiro captura valor digital para tirar a pressão da tua competitividade de mercado. Depois tu mexe na tua sim. digitalização do teu processo interno, entendeu? Claro, depende de companhia, mas em macro geral, tô falando macro. E depois tu tenta plugar e cria um barramento, né? Ou para tu abstrair, e tu cria camada de dados para te botar as startups ali dentro para te poder plugar, entendeu? Então, isso é um pouco do processo, mas o que a gente está vendo é que está sendo mais fácil falar com as companhias. Quer dizer, a Que bom. digitalização ela já tá mais no dia a dia das pessoas. Está bem diferente hoje do que estava 3 anos atrás e muito diferente do que estava 5 anos atrás no Brasil. Cara, isso pelo menos já me deixa mais aliviado, né? Saber que hoje o assunto é mais leve, mas de novo, hoje, né? Pessoal, o que você tá vendo aí ou nos ouvindo é hoje. A gente tá gravando isso aqui quase em novembro de 2000, finalzinho de outubro aqui, praticamente, de 2022. Então fica até como se fosse uma data aqui pra gente marcar um panorama. Mas o que se fizeram antes, né? O que fizeram há anos antes, cara, uma estrada foi árdua. Principalmente agora, a gente tem tantas novas tecnologias surgindo e se remodelando. A gente fala de inteligência artificial, eu sei, você está acompanhando aqui o episódio, sabe que inteligência artificial não é tão nova assim, mas ainda eu considero ainda uma tecnologia nova porque todo dia surge um modelo novo, todo dia surge uma inteligência artificial nova, então, cara, é novo em cima do novo, né? Agora, Zé, trazendo até justamente esse panorama sobre essas novas tecnologias que vêm surgindo cada vez mais, a gente nem falou de computação quântica, talvez a gente abra um episódio só sobre isso, mas como é que você tem percebido justamente essas novas tecnologias nesse contexto de startup em relação a essa tal da... Não é mais transformação digital, né? É captura da experiência digital do cliente e juntando no ambiente físico. Eu até falo no ambiente on-premise, né? No ambiente real. Mistura tudo aqui e conta aqui pra gente como é que você tem percebido essa correlação entre essas novas tecnologias e as empresas e os negócios que vêm surgindo. Acho que, Vinícius, acho que isso é um ponto bem interessante. Primeiro ponto é o seguinte, o que eu recomendo muito para as empresas é que elas se preocupem prioritariamente em fazer movimentos digitais que consigam gerar valor real para a companhia. Tá? Ok? Tudo que é muito moderno, o que é muito... tem que verificar se isso fala com a tua empresa ou não. Tá? Por exemplo, se tua empresa quer sempre estar na trend, e tu quer estar sempre atualizado, e tu quer estar sempre dando guidance, né? Você está puxando o processo do que está Sim. acontecendo em termos de trend. Então, nesse tipo de companhia, tu deve ter iniciativas digitais mais avançadas. Tá? Ok. Mas empresas no qual aquilo não é o teu fator gerador de sucesso, não se distraia. Tá? Então, não estou dizendo que isso... Muitas pessoas pensam erroneamente que estar atualizado digitalmente eu preciso estar pegando todos os trends. Não. Tu precisa estar estudando todos os trends para saber como que aquilo impacta o teu negócio. E aí, de acordo com o teu nível de posicionamento, tu tem que estar mais ou menos investido em iniciativas digitais novas. Mas tem que estar sabendo o que está acontecendo, tá bem? É só para evitar de muitas empresas caírem com a cabeça no NFT, no Web3, no metaverso. E depois, mas eu tô fora. Eu disse, isso é problema? Depende. Calma, depende, entendeu? Agora, não saber o que é aquilo ali é ruim, entendeu? Sim. Não saber, se tu é uma empresa muito grande, tu tem que saber o que está acontecendo. E aí tu tem que avaliar o quanto essa iniciativa digital pode afetar o teu negócio. Por exemplo, você é uma empresa de trade, né? Não saber nada de blockchain. Tá ligado, entendeu? Eu sou uma empresa de dados que constrói estratégia de dados, não tenho nada de inteligência artificial. Fica esperto, eu tenho que cuidar disso aí. Não, eu sou uma empresa de marketplace, eu não tenho nada de Web3 nem de metaverso. Fica esperto. Entendeu? Quer dizer, o que eu estou dizendo assim, dependendo do tipo de negócio que tu tem que ter, aquilo que está na trend, tu tem que estar acompanhando para saber quando é que tu tem que entrar no jogo, mas tu tem que estar estudando o processo. Agora, sair investindo pesado só porque aquilo está na hype, olha o que aconteceu de dinheiro que o pessoal...
Pô, tá dando dinheiro, é que nem eu consigo com os NFTs, né? Uma Sim, enganação para um monte de gente, né? Entendeu? Agora, NFT é um baita negócio. Para quê? Para digitar. O que o pessoal, o que eu, desde o primeiro, quando eu vi NFT, eu disse, pô, cara, mas isso aqui não é para não fungible. Isso é para pegar o ativo real e tu fazer como se fosse uma lógica de stock market e tu ter sim. o conceito de se tu tiver alguém segurando o processo, avaliando, tu pode fazer um share como se fosse uma lógica de ação de qualquer ativo real do mundo todo. Isso não trouxe que só agora o pessoal está falando, mas foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça. Pô, cara, não é para ativo digital. Isso tem mais sacada para o ativo não digital. Porque eu posso, na verdade, criar uma lógica de stock market que eu posso ter um pedacinho de uma terra. Se alguém tiver, claro, mas eu preciso o quê? De uma conexão com o mundo real para poder fazer como é que é a conexão. Porque senão daqui a pouco eu posso ser enganado, né? Alguém vendeu mais do que Deixar deveria. tangível o negócio, né? Precisa do trust, né? E o trust custa Exato. 5, 10, 20% do processo, que é uma empresa que faça trust da operação. Mas isso está acontecendo pra caramba. Então, que eu acho Massa. que esse é um futuro muito mais promissor e estável das NFTs. Porque, estou pegando a cópia da primeira Twitter. Desculpa, né? Não, né? É. Então, ok, legal, mas qual o valor, entendeu? Então, ou então para operar, por exemplo, no metaverso, tu poder criar esse negócio, que a lógica também não é diferente do quando tu vai pegando algumas coisinhas para te poder comprar itens, né? E tu cria moeda específica lá dentro. Então, entender o Sim. jogo da lógica da compra dos itens, da monetização, dos blockchains, do processo, como que o jogo funciona, te ajuda a entender como ele pode impactar teu negócio e tu possa ver oportunidades que tu possa surfar no momento correto. Por isso que eu fiz um ampassant geral em todas essas tecnologias, para entender o seguinte, tu tem que estar ligado, tu tem que estar esperto a entender minimamente o que são esses novos processos e tá tão profundo ou não, de acordo com o teu entendimento, e aí tu vai fazer um movimento. Pô, eu posso fazer uma loja no metaverso, faz sentido para minha loja? Empresas como uma marca, como uma Nike, tem que estar. Porque Sem dúvida. basicamente é marca. A tua empresa é marca. Então ela precisa estar posicionada no que é trend. Entendeu? Agora, não, pô, eu sou uma fabricante, entendeu? Que faz. Não, né? Acho que não. Acho que não. Acho que tu tem que entender como que a tua produto se conecta com a marca que está lá. Mas tu não tem que botar a tua marca da tua fábrica dentro do metaverso. Nesse momento, não. Né? Então, esse tipo de entendimento que às vezes falta para as pessoas aí ficam seguindo, às vezes, alguns gurus, né, que ficam vendendo Sim. uma. E daqui a pouco Ai, ele está Jesus. investindo e caindo, caindo numa situação e gastando fortunas numa coisa que não vai trazer recurso para a companhia. Tipo o Couto do Vigário, né? Eu fui leve aqui, não. É mesmo, Entende, você entende. citou, você citou aí da Nike, é como se fosse assim, a empresa que produz a linha que faz o cadastro da Nike tem que estar no metaverso. Não, Será? você não está. Será? Não, não. Agora, ele tem que entender como é que o movimento da Nike no metaverso afeta o negócio dela. Isso sim, entendeu? Agora, Exatamente. porque, pô, será que de repente alguma coisa que eu produza como fabricante, eu não tenho que estar preparado para poder personalizar daqui a pouco alguma experiência de metaverso no próprio produto fabricado? Isso é um ponto que vai ter, entendeu? Então, e daqui a pouco eu posso propor isso para a Nike antes. Então, eu me antecipei um item para que eu possa dar competitividade para o meu parceiro Nike dentro do item lá, entendeu? Só peguei um exemplo bem específico no processo. Aí é um entendimento como é que funciona o jogo. Mas eu não é minha marca da minha fábrica que vai estar no mercado. Agora, Exato. eu preciso entender como é que esse movimento da Nike pode afetar a minha produção. Isso ele tem que entender. Cara, você deu uma sacada muito legal aqui, que na parceria de negócio, se você é um parceiro, né, se você pode agregar valor na cadeia do seu cliente e que seu cliente ele vai entregar um produto melhor, cara, que você ajude o seu parceiro a ser essa inovação, a dar essa evolução. Não espere que o mercado, magicamente, ou a concorrência, né, simplesmente engula e infelizmente, vai quebrar você, vai quebrar seu cliente e, cara, já era. Então, perceba também o seu processo, a sua experiência e como você pode agregar continuamente os seus parceiros. Cara, foi essa lição que eu peguei aqui, viu? Não sei se eu viajei na maionese. Não, é esse ponto, Vinícius. Assim, esse novo mundo, isso vale para. O mundo ele criou com a lógica de plataforma, ela cria uns conceitos de B2B. Uma coisa que eu gosto de falar é fazer um trocadilho com palavras para poder ajudar a entender. Deixou de ser uma lógica B2B2C, né? Virou uma lógica B2B for C, entendeu?
Então, é o cliente do meu cliente. Sim. Então, a tua estratégia B2B, ela tem que pensar na estratégia de como é que eu atendo o consumidor lá na ponta. Então, e esse processo de agregação, ele muda um pouco o jogo, né? Então, Total. porque tu tem que gerar valor. A questão do mundo digital é que as coisas têm valor, tu precisa gerar valor. E se tu gera valor, tu consegue ter preço. Se tu não consegue gerar valor, claro, como o mundo é global, tu vira commodity. Vira commodity, teu preço fica... Tu vai competir em preço. Virou competição em preço, teu negócio tem que ter muita escala, senão tu tá fora do mundo digital. Então, é um jogo que tu tem que entender como é que tu consegue continuamente gerando valor aos teus consumidores para engajar, porque a lealdade de consumidores à marca diminui cada vez mais, né? Porque as pessoas com a multi-oferta, então, além do posicionamento, de ser transparente, de entender como é que está tendo a trend do posicionamento cultural, que tu tem que estar atualizado, tu tem que estar atualizado no processo de engajamento e convivimento da marca, com o propósito e com o que tem entre coisas. Então, existe uma lógica. Quando vai para DTC, quando vai para o consumidor final, existe uma outra lógica agregada aqui, que é a Sim. agregação de valor. Então, eu estou transcendendo a lógica do ECG, que é muito mais que isso, né? Entendeu? É muito mais que o ECG, é muito mais tu ser... E outra coisa, não pode ser feicão, né? Não pode ser falso, Ah. né? Então, se tu tem um cara que é um consultor muito bacana lá de varejo americano, que ele diz: The customer smells transparency, cara. Que é o consumidor Sim. vai sentir se o troço é feicão, cara. Vai sentir, entendeu? Então, deixa o cara, tu tem que entregar valor real e tu tem que entregar valor efetivo e aquilo tem que entregar item no tanja cultural. E isso vale quando tu faz parte de uma cadeia, se tu consegue entregar valor para o teu cliente, para que ele possa capturar valor no processo, a tua percepção, engajamento e fidelidade do teu cliente, ele passa a ser muito maior nesse processo, entendeu? Zé, tá bom demais o bate-papo, tá excelente. Última perguntinha aqui que eu faço para os meus convidados. Busca entender o que ele pensa sobre o tema, né? Tema esse que cria todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud. Mas também a resposta, ela não obrigatoriamente ela tem que ser uma resposta técnica. Na verdade, tem que ser a resposta que vem do coração. O que você pensa e acha sobre esse tema? Então, bora lá. Para o Zé, o que é essa tal da computação em nuvem? É uma maravilha. Deu salve aqui, computação em nuvem. Adorei. Olha, para quem é mais assim, quem tem mais tempo de tech, assim que nem eu, Jesus, meu céu. Era um inferno quando era computação em nuvem. Era um inferno. A computação em nuvem, ela veio... A computação em nuvem, ela é um dos principais motores da viabilização, da digitalização no mundo. Eu acho que pegar duas coisas que são responsáveis pela digitalização no mundo, eu digo duas. Vou dar duas para ti. Uma é a computação em nuvem, a outra é o smartphone com a capacidade do touch e com a loja. Sim. Mais importante, duas coisas foram chaves que o Steve Jobs fez com o smartphone, que é o touch, porque daí acabou a barreira da interface, do interface, que era um problema muito complicado para desenvolver em cima de mobile, e a loja, o Store, que ele introduziu, que depois o Google já botou depois ali, que é no Android, que é a capacidade de qualquer um desenvolver aplicativo por coisa. E isso gerou inclusão digital global. As pessoas passaram a se incluir na sociedade globalmente com o smartphone. Só que isso só foi possível porque do outro lado tinha computação em nuvem. Porque era inviável, né? Inviável economicamente tu poder ter... Vou dar um exemplo de um filme, de uma série recente agora, o Spotify, né? Não sei se tá vendo essa série. A série é muito boa no Netflix. Eu estava explicando a lógica, ele explicando... Eu fiz barramento, novela, Lantástica, as notas de rede, assim, eu adoro, sabe? Então, nossa. E aí eu vivi o inferno que era tu ter que comprar servidor, atualização de servidor, tu tinha que garantir banda, e o pior é o seguinte, aí, pô, imagina a GetNet, gente, assim, eu tinha que transacionar no Natal, no Black Friday, tinha aqueles... E aí tinha aquela hora, tu tinha que ter um ambiente dualizado para rodar, né, em uma hora, o que tu rodava, às vezes, em 10 dias num outro manual. Então, rodava com 3% da tua capacidade numa máquina, tu tinha outra máquina do outro lado parada, sem fazer nada, só esperando. Enquanto tu tinha que usar no máximo 40, 50, 60, a gente não gostava disso. Eu gostava de ficar em 40% de banda, de uso de coisa. Olha que inferno. Então, o custo computacional, o custo inercial, o custo de estrutura, o custo do processo que a gente tinha
antes da computação em cloud, foi assim, foi um divisor de águas no mundo, entendeu? Então, eu acho que os dois grandes revolucionadores da digitalização global foi o smartphone, por um lado, na ponta final, e a computação em nuvem, que viabilizou a redução de custos e o processo. E, claro, depois temos as tecnologias por processo de desenvolvimento, sim, temos agora o no-code, low-code, que consegue fazer. Então, agora estamos vivendo outra, que era aquele negócio dos itens 4.0, que não deram tão certo, agora o no-code, o low-code agora estão... Mas tudo isso é possível por quê? Por causa da computação em nuvem. Isso só consegue ser distribuído lá na ponta por causa do smartphone. Então, eu gosto de fazer essa analogia, que esses dois mundos falam muito e são os dois responsáveis centrais pela digitalização global. Então, graças a Deus que Deus inventou a computação em nuvem. Porque isso aí é o Jesus. Eu não sei se eu consegui explicar. Porque, imagina, é impraticável. Porque quem trabalha com... Ainda mais para quem é empresa, que eu que tenho várias empresas, e eu já tive empresa, eu trabalhei com banco, com GetNet, empresa que trabalha com missão crítica internacional e com alta performance em dia de pico. É um inferno, entendeu? Mas agora vamos pegar por outro prisma. Então, aí tem a redução de custo da computação em nuvem, tá? Que tu consegue ter o peer-to-peer, né? O peer-to-peer, naquele que tu vê até no Spotify, vários filmes ali da década passada ali. Não tão longe, né? Da década passada ainda tinha esse inferno, né? Mas, assim, que agora a gente, de 5 a 10 anos, que a coisa realmente, de 10 anos para cá, que a coisa realmente veio boa em computação em nuvem, né? Mas assim, a gente conseguiu endereçar muito bem. Então, a questão dos altas performances. Mas, além disso, a computação em nuvem permite um custo tão barato de uma empresa pequena, uma startup pequena entrar, que ela também digitalizou. Então, eu vejo tanto pelas grandes empresas quanto a empresa pequena. E isso foi um processo que um dos principais viabilizadores da digitalização global e da capacidade de criação de startups no mundo foi o cloud. Foi a cloud. A computação em nuvem, ela é tema central da viabilidade de tantas startups no mundo estar podendo operar. Sem ela, a gente não teria tanta startup. Por outro lado, a digitalização, ela só foi... As startups, né? A digitalização é o conjunto da cloud com o smartphone do outro lado na ponta do consumidor final. Zé, maravilha. Eu adorei. Fantástico o bate-papo aqui. Incrível. Uma verdadeira aula. Visão realmente... Eu gosto até de brincar aqui. Uma visão da espada de Tandera. Vai além. Enxerga além do horizonte, cara. Muito massa. Isso é troca com muita gente, entendeu? A gente brinca que a gente tem que ser meio Bob Esponja, tem que ser esponja para precisar, mas tem que ser meio divertido também. Tem que ter muito trabalho, mas a gente, se tem uma coisa cara nesse mundo, é o tempo da vida da gente, né? Então a gente tem que investir bem. E investir bem tem que ser com coisas que sejam legais, que agreguem à sociedade, que a gente se sinta feliz e a gente veja aquilo que a gente está fazendo impactando o dia a dia das pessoas. Isso que agrega valor mesmo. Maravilha, Zé. Bem, só tenho que agradecer mais uma vez, tá? Pela disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente, de poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Foi bem legal. Bem, portas abertas, volte mais vezes, viu? O que quiser pegar algum tema aí, podemos bater, vamos pegar algum tema específico, vamos destrinchar ele aí, tá? Fico à disposição aí, tá bom, Vinícius? Parabéns pelo teu podcast aí, e o que precisar aí, conta com a gente aí, tá bom? Maravilha, bem, obrigado. E você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Zé? Cara, foi uma verdadeira aula, vários insights aqui, dá para fazer um livro só de tudo que ele falou aqui. De repente ele pode até escrever um aqui e vai contar aqui pra gente também, viu? Já fica deixa. Bem, alguns recados. Se você chegou até aqui, deixa um comentário. Sempre ajuda aqui a gente poder a crescer e saber a sua opinião. Muito importante aqui pra gente. A gente continua também discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado mais uma vez pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?